Olá a todos. Hoje nós vamos continuar conversando sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, e o assunto é sobre a tragédia do arrebatamento. Bom, esse cara tem uma boa visão sobre este assunto aqui e a gente vai falar sobre ela. Mas antes disso, antes de a gente começar, lembrando, sempre estou fazendo divulgação aqui da área de membros de curso, tem vários cursos do canal, incluindo este aqui deste mês, Casamento Bíblico nível 1, e todos os cursos do canal, você consegue acessar eles na área de membros, e isto aqui custa $7 por mês, todo mês tem um curso novo, certo? Para quem está lá na área de membros constantemente, sempre está saindo um curso novo, além de você estar podendo acessar todos os cursos anteriores durante o mês que você está lá. Pois bem, dito isso, link abaixo quem tiver interesse. Agora vamos lá, tragédia do arrebatamento. Esta será uma geração em que todas as coisas anteriormente consideradas impossíveis pelas gerações anteriores parecerão possíveis. Mas como os monoteístas serão enganados quando sabem o que está por vir? Como? E como os santos serão levados à vergonha e depois ao genocídio? Boa pergunta, certo? Então vamos lá. O Criador permitirá que Satanás alcance profundamente sua bolsa mística de magia para que possa iludir essa geração em destruição. Satanás e suas multidões de lacaios manipulados travam uma guerra perpétua contra a verdade. Então, muito em breve, tudo ficará do avesso. A gente sabe que a verdade é uma das coisas que são mais raras nos dias de hoje, certo? O pessoal, como ele diz aqui, os lacaios do capeta, conseguiram inverter muitas coisas e a gente está chegando no momento onde eles vão inverter tudo. Pois bem, o que parecerá certo será errado. E o que será retratado como a verdade e o caminho será, na verdade, uma série de mentiras e manobras sutis. E a gente já está vendo muitos pastores indo nessa direção. Ok. A verdade será pisoteada de maneiras diferentes de tudo que a semente de Adão já testemunhou. Não se pode começar a imaginar o que tudo isso implicará. Só que será um contínuo ataque de modificação de crença até então invisível. Mateus descreve profeticamente essa cruzada inteligente de modificação do pensamento. Abre aspas. Porque falsos cristos e falsos profetas aparecerão e farão grandes sinais e milagres para enganar até os eleitos, se isso fosse possível. Mateus capítulo 24, versículo 24. Lembre-se de que os líderes do novo cristianismo, entre aspas, serão todos apóstatas. Gritos mais altos servirão apenas para as forças espúrias pintar os santos como fanáticos que nutrem intolerância. Infelizmente, diz aqui o autor do livro, ele diz aqui, infelizmente, na visão dele, não acredito que os santos irão moderar sua abordagem. Pelo contrário, cada dia que passa nós vamos descobrindo mais e mais coisas sobre o que foi ocultado da gente, certo? Então a moderação ela vai se reduzindo, na verdade. À medida que os últimos anos se aproximam, os santos, gritando pela devida consideração, serão todos considerados fanáticos inferiores que deveriam ser banidos da utopia moderna. O divisor de águas espiritual acontecerá com a introdução do falso Messias, quando os santos se levantarem de forma unânime, rotulando o falso Messias como o anticristo. O anticristo negociará um tratado de paz mundial, coroando o sonho espúrio. A aliança vai consagrar a segurança de Israel como a pedra angular de sua doutrina, visão dele. O povo logo clamará por um rei sobre toda a terra. Ele os unirá, prometendo o fim das guerras, das fronteiras, do nacionalismo, dos conflitos religiosos e das dívidas dos estados. Ele vai garantir a paz, basicamente. O mundo buscará, aceitará e adotará a tutela do falso Messias vindouro. A autoridade do anticristo será extraordinária, acentuada com o espanto de soluções novas, inesperadas e inéditas para os problemas do mundo e para o Oriente Médio em particular. Ou seja, aparentemente, o anticristo ele vai tentar colocar algumas soluções para os problemas que ele mesmo criou, certo? A assinatura do Pacto da Morte por 7 anos dá início à tribulação de 7 anos, que é marcada pela abominação no templo aos 3 anos e meio.
A assinatura do pacto será o alvorecer da nova era, engenhosamente tramada e negociada por um político relativamente desconhecido da época. As escrituras predizem que ele possuirá falsa linhagem real. Ele professará possuir sangue real, descendente através de Jesus e Davi, lançando a dinastia do destino para ser herdado então por sua progenie. Lembre-se, nem Napoleão, nem Hitler possuíam linhagem real. Não, nenhum deles possuía. E adivinha, o capeta e na verdade não o capeta, o anti-messias, ele também não vai possuir, mas ele vai dizer que possui. Ok. O futuro falso messias será o mesmo tipo de serpente. Este indivíduo será claramente identificado pelos santos neste ponto. Eles falarão contra ele com tanta fúria que se tornarão inimigos do Estado. O futuro falso messias começará então o movimento populacional inesperado, ou popular inesperado, que ajudará a ascender ao poder. Ele passeará com confiança entre as massas, aparecendo sem medo de um ataque ou de ser morto. Ele realmente parecerá ser o Messias, misturando-se e seguindo por um grande número em espetáculo muito público. O anticristo se cercará e se protegerá com uma multidão de homens e mulheres de apoio, impedindo que qualquer pessoa tente se aproximar dele, falar com ele ou prejudicá-lo. Os santos falarão vorazmente contra esse indivíduo, fazendo com que uma grande parte do povo deseje que os santos se afastem a qualquer preço. O preconceito mundial habilmente definido contra os santos será o catalisador para o primeiro dos 2 genocídios que vai acontecer. Os santos denunciarão a nova ordem mundial e a Babilônia junto com o futuro anticristo, sem restrição ou reserva, porque eles vão acreditar sinceramente que serão poupados da tribulação. Eles irão declarar em alto e bom som que o evento do pacto da morte irá desencadear o arrebatamento e todos eles então vão chegar, vamos agora ser arrebatados. Nesse ponto aqui, vamos a um comentário aqui, dá um tempo. É o seguinte, algumas coisas que eu não concordo com ele. Número 1, que eu não concordo com ele é o seguinte. Ele coloca que o templo que o capeta quer se sentar é o templo lá em Jerusalém, ok? Eu tenho o meu entendimento de que o templo é o nosso próprio corpo. Que o pessoal vai tentar colocar algo no nosso corpo, ok? Então esse é um ponto. Segundo ponto, ele está colocando aqui, que os santos eles vão declarar isso e eles vão sofrer por causa disso. Agora, um ponto aqui é o seguinte, um ponto interessante. Sim, tem muitas pessoas que entendem que o arrebatamento é real e estão esperando o arrebatamento. Quando a gente conversa com essas pessoas, o pessoal do pré-arrebatamento, que ele vai colocar aqui que isso é uma falácia, e é verdade, é uma falácia, o que acontece é o seguinte, Moisés não foi arrebatado, Noé não foi arrebatado, os israelitas não foram arrebatados. Então assim, tem uma série de eventos que pessoas passaram, pessoas importantes passaram sem ser arrebatados, ok? O arrebatamento ele só vem no final, quando o Messias está vindo, só no final, ou seja, todo mundo, ele coloca aqui nessa linguagem, santos, vai ter que passar por esse período terrível. Boa parte desse período terrível. Depois vai ter um momento sim que vai ter o arrebatamento, mas o arrebatamento, vamos dizer assim, não é pré-tribulação. Muitas pessoas acreditam o seguinte, não, quando começar a tribulação a gente tá se mandando. Pessoal, a gente não escolhe isso, quem escolhe é o Criador, e isso não é bíblico, ok? O arrebatamento antes da vinda do Messias, isso não é bíblico. E qual é o problema? Tem muitos pastores que dizem isso. Não, a gente não precisa se preocupar com o anticristo, nem com nada disso, etc. Tal. Por quê? Porque nós vamos ser arrebatados. Só que eles falam isso por quê? Porque eles não querem que as pessoas se preparem, basicamente é isso. Porque a pessoa que se prepara está gastando recurso financeiro que podia ir para obra, não é verdade? Pois bem, então assim, eu penso, todo mundo tem que pensar, certo? Em ter alguma reserva em casa de alimento. Não estou falando para o momento do fim, eu estou falando assim, a gente está vivendo em períodos que estão muito, como eu posso dizer, incertos. E você ter um alimento a mais em casa já vai ser bom para você, certo? Então assim, continuando aqui, vamos lá. Ouça, eu lhe conto um mistério. Ops, acho que eu pulei alguma parte no verso anterior, deixa eu ver aqui. Sim, vamos lá, tá certo.
Ouça, eu lhe conto um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ok. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. A doutrina do arrebatamento essencialmente afirma que um eleito selecionado será transformado instantaneamente, sem morrer, diretamente no céu no advento do anticristo e antes da vinda da ira do Criador. Os santos estarão esperando ser levados para o céu, salvando-os da ira do anticristo e da tribulação, assim como a Bíblia diz, abre aspas, haverá um tempo de grande angústia, como nunca aconteceu desde o início das nações até então. Mas naquele tempo, seu povo, todos cujos nomes estão escritos no livro, serão libertados. Fecha aspas. Daniel capítulo 12, versículo 1. Eles contam, abre aspas de novo, eles contam como você se voltou para o Criador, para o Criador dos ídolos para servir então ao Deus dos ídolos para servir o Criador, o Deus vivo e verdadeiro, para esperar por seu Filho do céu, a quem ele ressuscitou dos mortos, Yahushua, Jesus, cujo nome em hebraico é Yahushua HaMashiach, que nos resgata da ira vindoura. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos de 9 a 10. Observe como Paulo conectou o retorno do Messias ao tempo da ira, que geralmente é entendido como no tempo do fim e nos últimos 7 anos. No entanto, a questão é simplesmente esta: o momento dessa doutrina está correto? O tempo da ira é os últimos 7 anos ou esse é o tempo da tribulação, o tempo da ira é só um pedaço no final? É o que ele está colocando aqui. Vamos lá. O período de tribulação de 7 anos é geralmente considerado o período conhecido como a ira do Criador e o tempo de angústia de Jacó. Esta doutrina parece ter suporte bíblico, mas um estudo abrangente de todas as profecias aplicáveis relacionadas ao arrebatamento sugere um período de tempo diferente para o arrebatamento. A doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista, creio eu, está em erro grave e desastroso, segundo diz aqui o autor do livro. Pois bem. Então, assim, tem aqui um livro falando sobre isso, a questão do arrebatamento, esse pré-tribulacionismo, e aqui uma outra figura. O ponto aqui é o seguinte, pessoal. As pessoas elas ficam nervosas. Por que elas ficam nervosas de saber que não tem pré-arrebatamento? Todo mundo vai ver a cara do feioso. Por quê? Por que as pessoas ficam nervosas? Porque elas não querem se preparar e algumas pessoas elas não podem se preparar. Elas não têm recurso para se preparar e elas pensam assim, vai acontecer amanhã, eu não tenho recurso para amanhã. O problema de a gente sempre ficar imaginando que vai ser amanhã é que a gente se sente desesperado porque a gente não consegue comprar as coisas que a gente precisa para amanhã. Agora, se a gente tem, por exemplo, a ideia de que, olha, pera um pouquinho, talvez demore 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Bom, aí sim você consegue começar a se planejar, certo? Para a gente conseguir se planejar, para a gente conseguir se preparar, a gente precisa de um pouco de calma. Não dá para se preparar pensando que vai ser no mês que vem, fica difícil demais, certo? Então assim, mas as pessoas elas não entendem isso, elas preferem simplesmente acreditar o seguinte, não vou me preparar porque é difícil pra caramba, porque vai ser amanhã, afinal de contas, se não for amanhã, depois de amanhã, se não for depois de amanhã, é no mês que vem. E aí o que acontece? Sempre chega o mês que vem, aí muda mais um mês pra frente. Então as pessoas elas vão ficando frustradas. A verdade é, aí as pessoas é o seguinte, sabe uma coisa? Desisto, eu vou ser arrebatado e acabou. Mas a verdade é, nós precisamos se preparar. A gente precisa também a gente monitorar nós mesmos, ok? Monitorar nós mesmos, monitorar nossa fé, para que ela não reduza. E essa questão do pré-arrebatamento, no meu ponto de vista, ela só ajuda a reduzir nossa fé. Só isso, mais nada além disso. Mas vamos lá, continuando aqui. O problema com a doutrina pré-tribulação, diz o autor, é que ela depende muito de ser salvo da ira e a introdução do anticristo sem dar a devida consideração às pontuações das profecias associadas. Combine isso com o mal entendido do momento da ira do Criador, o evento definidor que declara decisivamente o anticristo para o mundo. E terminamos então com um descrédito extremamente embaraçoso, excruciante e repreensível dos santos
em massa, no que será o ápice mais crucial do mandato de 6.000 anos da semente de Adão. O tempo da ira não começará até metade do período da tribulação de 7 anos, quando o anticristo tomará o poder absoluto do governo mundial e destruirá a Babilônia. A ira do Criador é derramada dos julgamentos das taças de Apocalipse, capítulo 16, versículos de 1 a 21, que começam no meio da tribulação, quando o anticristo chega ao poder. Ou seja, a ira do Criador começa do meio para o final. Vamos adiantar as palavras do apóstolo Paulo em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, com relação a este assunto. Então diz assim: a respeito da vinda do Messias e de sermos reunidos a ele, pedimos a vocês, irmãos, que não fiquem facilmente perturbados ou alarmados por alguma profecia ou carta que supostamente tenha vindo de nós, dizendo que o dia do Criador já chegou. Não deixe ninguém enganar você, de qualquer maneira, pois esse dia não chegará até que a rebelião ocorra e o homem da iniquidade seja revelado, o homem condenado à destruição. Ele se oporá e se exaltará sobre tudo que é chamado ou adorado, para que se instale no templo do Criador, proclamando-se Deus. Você não se lembra que quando eu estava com você, eu costumava te dizer essas coisas? E agora você sabe o que o está impedindo, para que seja revelado no momento adequado, pois o poder secreto da ilegalidade já está em ação. Mas aquele que agora o detém continuará a fazê-lo até que seja tirado do caminho. E então o iníquo será revelado, ou seja, só vai ser revelado o capeta quando algo for tirado do caminho dele. O Criador vai tirar algo do caminho dele. O autor do livro entende que é o Espírito Santo. Outras pessoas entendem que é o arrebatamento, são os santos que vão ser tirados do caminho. Tipo assim, cada um pensa que é alguma coisa. O que o apóstolo Paulo estava falando, ele falou com todas as letras o que ia ser tirado do caminho. O problema é que foi removido da Bíblia. Então a gente não tem como saber. Mas ele dá a entender aqui nas frases dele que ele falou exatamente o que está sendo tirado do caminho, né? Pois bem, observe finalmente que a ira do Criador, literal, em Apocalipse 16, começa com a praga de feridas irrompendo nas pessoas que receberam a marca da besta. O povo não será forçado a receber a marca da besta até que a abominação da imagem seja erguida no templo sagrado. Ou seja, no primeiro momento não vai ser forçado. No segundo momento, quando a imagem vier, a imagem da besta, aí sim o povo pode ser forçado. Tudo isso ocorre após a coroação do anticristo no meio da tribulação, não no início. Essa abominação que causa desolação é o estabelecimento e a coroação do iníquo como Deus, entre aspas, claro, no templo de Jerusalém, a visão do autor, que ainda está para ser construído. Isso fica claro em 2 Tessalonicenses, Daniel e Apocalipse. Os versículos ressaltam claramente que o arrebatamento não ocorrerá até que o anticristo seja revelado. Mas essa revelação, de acordo com 2 Tessalonicenses, ocorrerá após a rebelião. A rebelião é a coroação do anticristo que causa a abominação. O sinal de consumação para esta rebelião será a população em massa aceitando a marca da besta como um símbolo de seu pacto de lealdade, assim como Nirode tentou fazer. Ou seja, enquanto a população inteira, vamos dizer assim, boa parte da população não estiver totalmente alinhada com o capeta, que vai estar com um cargo de poder efetivo, não vai estar nas sombras não, ele vai estar com um cargo de poder, todo mundo vai ver o cara, enquanto isso não acontecer, não tem arrebatamento, ok? Então sim, vai ter vários problemas pela frente, mas não vai ter arrebatamento nesse primeiro ponto. É o que ele está dizendo aqui e eu concordo, tem vários estudos mostrando isso também. O livro de 2 Tessalonicenses registra, define e revela o que vai acontecer. A passagem não pode ser separada para uma interpretação conveniente, assim como a narrativa Nephilim não pode ser separada da narrativa do dilúvio. A revelação do anticristo inclui claramente o que? A rebelião do povo. A abominação e a marca da besta, inclui essas três coisas. Os santos denunciarão o anticristo à maneira kamikaze, ou seja, tipo assim, esquece o amanhã, né? Denuncia. Pois eles esperam ser protegidos
da criminalização em virtude do que acreditam incorretamente ser o arrebatamento iminente. O futuro anticristo, entretanto, será retratado como o maior herói do mundo naquela época, intocável para as massas, e ainda assim os santos o atacarão incessantemente como se fosse o mal, e vai ser o mal mesmo. Pois bem, os santos serão vistos como fanáticos religiosos, intolerantes às mudanças e outras raças e religiões. Eles serão declarados relíquias que fanaticamente se apegam ao chamado passado bárbaro e primitivo. Outros os rotularão como inimigos da nova era, a nova religião universal e a nova ordem mundial que está atacando ferozmente o suposto salvador da humanidade. Os santos estarão em seu estado mais vulnerável e prontos para o genocídio da nova ordem mundial e da Babilônia. Os santos esperarão com paciência e esperança para serem resgatados do genocídio que se aproxima, mas o arrebatamento só acontecerá depois de mais 3 anos e meio. Os santos serão humilhados e desacreditados, além da compreensão por causa disso. Tudo será exatamente como profetizado. Então está lá em 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 a 4. Em primeiro lugar, você deve entender que nos últimos dias virão zombadores, zombando e seguindo seus próprios desejos malignos. Eles dirão: onde está essa vinda que ele prometeu? Desde que nossos pais morreram, tudo continua como desde o início da criação. Ou seja, o que está acontecendo aqui é a mesma coisa de sempre. As pessoas, elas falam o seguinte: a vinda do Messias é no dia 12 de tal mês, tal ano. Chega lá, não chega. O próprio Messias disse: não tente adivinhar, não vai rolar, ok? Só o Pai sabe. Os anjos não sabem, o Messias não sabe, ninguém sabe. Só o Pai sabe. Aí o pessoal: só o Pai. Então, parece várias pessoas falando: só o Pai e eu, né? Não vai rolar, pessoal, não vai rolar. E isso gera o quê? Gera uma certa descrença nas pessoas. Então a gente tem que cuidar muito com essa questão de data. A gente pode falar o seguinte: temperatura. Temperatura parece estar alta. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: esse termômetro aqui, ele tem que medir a temperatura até a temperatura do tempo de Noé. Não um termômetro comum. Então, e esse termômetro vai ter que indicar uma temperatura maior do que no tempo de Noé. Vai ser pior do que no tempo de Noé. Então, assim, as pessoas continuam indo no mercado, as pessoas continuam comprando, as pessoas continuam fazendo suas atividades, certo? Eu sei que tem opressão. Eu sei que está tendo cada vez mais opressão em vários países. Na África, essa opressão já começou há décadas atrás. Na Venezuela também já começou algumas décadas atrás. País por país. Enquanto essa opressão não for no mundo inteiro, ela não se completou ainda. E vai aparecer o cara que vai, vamos dizer assim, trazer a paz para a Terra, certo? Ok. Dito isso, o mundo zombará dos santos, de sua santa promessa de arrebatamento e da segunda vinda do Messias. Os santos serão totalmente traídos pelos chamados moderados do cristianismo e gnósticos que metodologicamente trabalham seus caminhos espúrios para o cristianismo. Esses moderados do cristianismo que deixa assim mais irritado com essa questão das igrejas nos dias de hoje. Por quê? Porque assim, eles sempre tentam aliviar para o lado da ciência. Por exemplo, a gente já viu o Papa falando que o darwinismo, a evolução do Darwin, etc, tal, é real. A gente já viu uma coisa desse tipo. A gente já está vendo agora pastores dizendo: não. A Terra é uma bola molhada giratória e o que está na Bíblia aí é mais ou menos assim. O que eu posso dizer? Bom, o que eles falam a gente vai discutir amanhã, certo? Mas eles dão a entender que a Bíblia, ela foi escrita por homens. É isso que eles dão a entender. E por isso que tem coisas que não são perfeitas, ok? Mas continuando aqui, isso tem uma vertente que a gente discute amanhã. Olha só. Essas toupeiras venenosas então ficarão do lado da nova ordem mundial e da religião babilônica, do misticismo e um cisma do cristianismo que fará o movimento protestante de Martinho Lutero empalidecer em comparação. Ou seja, vai ter uma mega separação. Vão ser o pessoal mais moderados, claro, sempre tem que ter os moderados. O mundo irá adorar as perspectivas de um mundo utópico unificado, onde o céu na terra será alcançado. Nossa, as pessoas são brilhantes, vai vendo.
O povo da terra ficará embriagado com a excitação estimulante do falso Messias ascendente. Somente os santos monoteístas serão os estraga-prazeres, que se posicionam firmemente contra este mundo de cabeça para baixo, que já está de cabeça para baixo, inclusive. O povo da terra não terá paciência para os monoteístas negativos e negativistas. Gostei desses termos que ele usou aqui, negativo e negativistas, porque hoje em dia as pessoas já estão chamando as pessoas que pensam por si próprias, que usam a lógica, de negacionistas. E ele está falando aqui, ó, negativos e negativistas. O termo, na verdade, que a mídia cunhou se chama negacionista. Pois bem, os santos serão considerados vermes que devem ser exterminados aí por essas pessoas. Esse estado de coisas será o catalisador para o genocídio babilônico mencionado no Apocalipse. Veja Apocalipse 17, capítulo 6, 17, capítulo 17, versículo 18, capítulo 18, versículo 24. Este será o primeiro de 2 genocídios travados nos últimos dias, contra os cristãos e todos os monoteístas fiéis. Esse é o gênio diabólico do engano. O mundo não correrá para os braços abertos de um autodeclarado louco do caos ou de um ditador demoníaco. Não, ele não vai, o anticristo, o antimessias, ele não vai parecer um maluco. Não, ele não vai parecer isso, ele vai parecer um gênio. Olha só, o mundo não terá morte cerebral repentinamente e abraçará as religiões espúrias de Satanás. As pessoas do mundo não se tornarão subitamente bandidos sedentos de sangue para assassinar e torturar os inocentes que claramente gritam a verdade em face do mal flagrante. Não, imagina. Em vez disso, o mundo será iludido por meio do mais astuto dos enganos e as pessoas passarão por cima de si mesmas como um otimismo fervoroso na busca de criar o paraíso na terra. Elas passarão por cima de si mesmas, passarão por cima dos seus filhos, dos seus parentes, dos seus amigos. Elas passarão por cima do que precisar e não esteja na frente da boiada. Só isso. Na hora que a boiada resolver tocar naquela direção e você estiver paradão lá, tipo assim, sai de lateral, sai da frente da boiada. Não tenta explicar, boiada, não venha nessa direção, ali tem um abismo. Não tenta. Não, já passou esse período, certo? Todo mundo já teve informação, a informação já esteve disponível para todo mundo e não adianta nesse momento final a pessoa chegar, não, agora eu vou convencer as pessoas. Se você não fez isso até agora, se as pessoas não viram o que viram até agora, o que a gente pode fazer? Tá no limite, tá no limite. O que a gente já pode falar é assim, daqui até aqui, ó, 0 a 100. O que a gente pode falar, controlando bastante a língua, está mais ou menos aqui, ó. 50, 60, é o que dá pra fazer, certo? Ou a gente vai no 50, 60, ou se você quiser ir no 100, você vai no 0, porque o pessoal te corta. Então é isso que dá pra fazer com a liberdade de expressão que a gente tem hoje, certo? Pois bem, no próximo capítulo ele vai falar um pouco sobre o termo Adonai e como o pessoal vai pegar o nome do Criador e vai tentar, vamos dizer assim, vão tentar provar que o nome do Criador ou o nome que está na Bíblia, na verdade seria de um Deus mau. É isso que eles vão tentar provar. Pois bem, então fica para o próximo vídeo, a gente vai falar sobre esse assunto, não próximo agora da terça-feira, mas o de quarta-feira. De terça-feira a gente vai falar sobre um outro assunto. E para finalizar, lembrando pessoal, link abaixo da área de membros de cursos, custa $7 por mês. Tem um monte de cursos aqui diversos, certo? Kefir, chucrute, bitkvas, sourdough, segredo chás, kombucha, preparação de ervas medicinais, corte de lenha, ervas medicinais, casamento bíblico, que é o curso do mês, e vários de desenvolvimento pessoal e negócios. Então, por exemplo, tem brainstorm para negócios, arte dos preços, como colocar preço nas coisas, networking. Essa parte de network você não vai encontrar em livros da forma como está explicado aqui. Liderança. Aprenda a vencer a timidez. Para quem é tímido tem que resolver esse problema urgente, certo? Venda de serviços de alto valor, a arte da imperfeição, ou seja, como a gente tem que começar as coisas, fazê-las funcionarem mesmo que sejam imperfeitas. As pessoas pensam o seguinte, eu fiz uma conta para passar 3 anos e meio com a minha família, um pouco mais tranquilo, eu preciso comprar tantas 1000 latas de sardinha, tantos 1000 quilos de arroz, etc. Tal. Aí ela faz a conta e fala, impossível comprar. Bom, a arte da imperfeição é o seguinte, ok,
Você tem um recurso extra aí que você pode pensar, por exemplo, comprar 5 latas de sardinha a mais e guardar. Uma hora você vai comer, certeza, você vai comer, uma hora você vai gastar. Não tem mal nenhum, se não acontecer nada, você simplesmente vai gastar ela, certo? Tem como fazer isso? É imperfeito, mas é o que dá para fazer. A arte da imperfeição, esse curso aqui ele serve para desenvolvimento, crescimento pessoal e profissional. Para as duas coisas você vai precisar. Gerenciamento de novos negócios para startup, aprenda a criar curso online. Toda essa parte aqui de negócios, desenvolvimento pessoal também está lá. E todo mês tem um curso novo saindo. Pois bem, então lembre-se, link abaixo, quem tiver interesse custa só $7 por mês. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.